Oi meus amores, Matheus Inocentes do canal Akamashi e hoje nós faremos uma breve análise da tristeza. Então, gente, quando eu falo que nós vamos fazer uma breve análise da tristeza, o que eu tô querendo dizer aqui é que nós vamos fazer uma análise baseada naquele filme, acho que você já deve ter assistido, Divertidamente, que recentemente eu vim analisar com outros olhos, dessa vez com olhos críticos e não emocionais. E eu fiz algumas indagações que eu achei muito digno falar disso aqui neste vídeo. Eu tinha separado o tema, mas assistindo o filme isso só reforçou a razão e o motivo pelo qual a gente devia discutir isso. Então vamos lá. As memórias, elas são fixadas pelas emoções. Então imagina uma situação em que você tenha passado completo ódio, ou completa vergonha, ou completa tristeza, ou foi o momento mais feliz da sua vida. Você vai associar aquela emoção àquela memória, fazendo com que a memória fique fixa no seu cérebro. Então quando você lembrar daquela memória, o sentimento que você teve vai ser assimilado novamente. Então vamos supor, quando eu lembro de algum momento pelo qual eu passei durante o meu período de depressão, eu não sinto mais tristeza, porque eu já superei. Mas o que eu sinto é um certo nojo de certas situações, as quais eu poderia ter evitado se eu soubesse mais, ou eram situações que eu poderia ter evitado se tivesse procedido diferente. Mas enfim, né? Todo mundo erra, ninguém é perfeito. Ou então, você tem aquela sua viagem maravilhosa, qual você passa certo estresse, mas você consegue assimilar todos os momentos felizes que você teve durante aquela viagem dos seus sonhos, seja qual for o local. Então você assimila todas as memórias felizes àquela memória em particular por causa das emoções da alegria. Mesma coisa da tristeza, medo, raiva e nojo. Não existe sentimento melhor ou pior. Na verdade, eu acredito que na análise do filme eles mostram que todas as emoções que são mostradas ali, elas são essenciais. Então, para o nosso amadurecimento como ser humano, Baltazar, pô filho, nosso amadurecimento como ser humano, essas emoções em questão, elas são primordiais, essenciais, e somente tendo o controle delas pra gente conseguir usufruir ainda mais da vida conforme a gente vai amadurecendo. Raiva demais não dá certo, tristeza demais não dá certo, alegria demais não dá certo, tanto quanto medo e nojo. O que eu acho também muito interessante é que assim, o filme começa com a alegria, né? Então a alegria é o sentimento primordial e logo depois vem a tristeza e assim os outros sentimentos. A crítica que você consegue entender é que você não precisa ser feliz o tempo todo. Não há necessidade para você ser feliz o tempo todo. Então imagina comigo aqui, seu pai brigou com você. Você brigou com seu namorado, você tá numa crise no trabalho e você responde a todos esses sentimentos com alegria, sorrindo, rindo. Tu já imaginou você resolver isso com raiva, com medo, com nojo ou com alegria? Não vai ajudar, só vai piorar. Então tenta imaginar um ambiente em que você usaria uma emoção diferente da qual seria a melhor. Não é você que decide, mas o seu corpo ele responde de acordo com a emoção passada, com a situação vivida. Uma coisa que eu vi com olhos críticos também é que em quase todo o filme a alegria tenta sufocar a tristeza. É claro que a gente precisa e a gente gosta também, né? Momentos mais felizes, né? Momentos alegres sempre são bons, quem é que dispensa. Mas se você parar pra pensar, no final do filme, quem assume o controle é a tristeza, porque a fase que a Riley tá passando, ela não requer alegria. Ela não requer raiva, nojo ou medo. Ela requer tristeza. Então a tristeza, ela é essencial para a formação do caráter das pessoas. Por isso que eu entendi com o filme. Uma pessoa que é alegre o tempo todo, que ela sorri o tempo todo, dificilmente ela aprende com os erros que ela comete. Dificilmente ela entende qual é a necessidade de você corrigir o seu erro, de você se redimir, para que você consiga desempenhar um papel melhor daquilo que você tentou fazer e deu errado. Então, ela não mostra muito amadurecimento. Você pode ver que a alegria, ela tem uma liderança em si, mas no final das contas, ela é meio rasa. Ela tenta sorrir o tempo todo, ela tenta ser positiva o tempo todo, mas isso mostra numa pessoa, né, com sentimentos complexos, com um entendimento de caráter complexo e profundo, que isso pode ser uma situação e uma característica de uma pessoa rasa. O que me lembra também o vídeo que eu fiz sobre redes sociais, em que fala que a gente precisa estar feliz o tempo todo. Então você entra no Instagram de uma pessoa, numa rede social de alguém, e é sempre foto sorrindo, é sempre foto com melhores momentos. A pessoa tá passando ali que ela só tem momentos felizes. Mas assim, é uma crítica, o qual cita que a gente precisa estar feliz o tempo todo. A gente exclui a autenticidade e coloca em palco a atuação, a encenação, que é estar feliz o tempo todo. E também, gente, há situações que um pouco de melancolia
ajuda a resolver as situações. A tristeza, ela é como se fosse uma pausa para você entender o que está acontecendo e poder atingir a alegria novamente. Se você não tiver tristeza, dificilmente você aprende com as coisas. Também que outra coisa que eu entendi com o filme é que tanto quanto a nojinho quanto o medo, eles tanto são sentimentos, mas também são instintos de sobrevivência, eu diria. Por quê? O nojo, por exemplo, ela no caso, né, da Riley, impede que você coma uma pizza estragada, impeça que você coma algo que você achou meio não identificado, e aí você não quer experimentar para não correr riscos, você sente o cheiro fétido e azedo de alguma comida, isso impede que você coma, entendeu? Então o sentimento do nojo é justamente uma proteção para o seu corpo para que você possa evitar possíveis intoxicações alimentares, intoxicações sociais, né? Quando você também sente nojo de alguma pessoa por causa de alguma coisa que ela fez, você consegue assimilar certos comportamentos as quais você quer evitar para você. Então, se você tá num círculo social, o qual a pessoa é muito fofoqueira, ela é muito falsa, ela é muito rasa, ela é muito fantoche, manipuladora ou manipulável, você quer evitar esse tipo de pessoa. Então, esse tipo de assimilação quem faz é o nojo. E o medo, não precisa dizer muito, né? O medo é aquele friozinho na barriga que você tem quando você vai passar por uma situação de transformação na sua vida, ou que você tem aquela sua intuição gritando para não passar naquele beco escuro, ou você tá andando por uma rua e você vê uma pessoa parada, sem fazer nada, de frente para você, no fim da calçada, e você sabe que se você for até ela, você tem chance de ser assaltado, ou sabe lá o que. Então o sentimento do medo é para evitar que essas coisas aconteçam. Digamos que além de ser um instinto de sobrevivência, também seria uma intuição. Intuição, eu diria. Muita alegria, gente. Imagina uma pessoa que é alegre o tempo inteiro. No final das contas, ela nem se aguenta. Imagina você ficar sorrindo o tempo todo. Imagina você ficar feliz com tudo que te acontece, por mais que seja pior do que tudo que já aconteceu. E aí, além de você não aprender nada, né, como falamos anteriormente, você não assimila as coisas para você poder evoluir o seu caráter. Por que eu digo isso? Porque no meu período de depressão, é a base do meu caráter atual, do meu caráter como pessoa, não foi nada alegre. Eu tive momentos de alegria? Tive. Foi um período tão conturbado, depressivo e triste, que tudo que eu passei naquele momento, naqueles momentos, eu não passaria mais hoje, porque eu aprendi como resolver situações para evitar aquelas situações que eu passei. Então, se eu tivesse resolvido aquelas situações todas com alegria, com felicidade, com sorriso o tempo todo, dificilmente eu seria o homem que eu sou hoje, entendeu? Então você pega essa crítica e coloca na sociedade, por exemplo. As pessoas estão sempre sorrindo, elas têm a obrigação que é imposta a elas a ficar sorrindo o tempo todo, a ficar mostrando que tá tudo bem, e ver aquelas frases que vai ficar tudo bem, está tudo certo, vai tudo melhorar. Não, tudo bem, vai, eu sei que vai, não vai ficar ruim pra sempre. Se eu fosse pra ser algum tipo de sentimento daquele filme, eu seria raiva. Tá querendo treta? Gente, como eu falei no vídeo do Áries também, eu acho que o Áries, o signo Áries com a raiva em si é meio que parecido. Por quê? Porque a raiva impede injustiça. Quando a raiva ela é temperada, né, quando ela é um sentimento que insufla o questionamento e a indagação se isso é justo ou não, ela é um sentimento nobre. Agora, a raiva demais, você vê uma pessoa agressiva, você vê uma pessoa violenta, entendeu? Então, até aqui eu acho que você já entendeu que sentimento, seja ele qual for, demais, ele é ruim. A raiva estimula o sujeito, a pessoa, o indivíduo a se defender. Mas ultrapassando o limite... Meu filho, suas patinhas faz barulho. Sobe aqui, sobe. Carente demais. Mas se ela passa do limite, já vira uma coisa destrutiva. Então é sempre bom a gente temperar nossos sentimentos, aprender a controlar nossas emoções, porque qualquer tipo de emoção demais, ela vai estragar o nosso momento. Ela pode estragar inclusive a nossa vida inteira. Também no filme que eu percebo naquela cena em que a alegria e o Bing Bong caem naquele buraco, naquela vala que tem as memórias sendo apagadas, eu também entendi como um processo de autodefesa do corpo humano, o qual a gente esquece certas experiências, ou até momentos da nossa juventude mesmo, com um bebê, como 3, 4 anos de idade, as quais a gente não lembra mais, mas também algumas experiências traumáticas que o nosso corpo camufla de nós mesmos. Então, naquela cena, eu entendi que as memórias vão apagando com o tempo e elas são completamente esquecidas. Mesmo se a gente tentar lembrar, a gente não consegue. E também em uma das cenas,
eu vi que... Eu não saberia dizer o que eles são. Aqueles dois personagens lá, eles jogam na sala de controle uma memória de uma propaganda, o qual eu também me fez lembrar da propaganda Johnson Baby. Johnson Baby? Esfrega, esfrega, vai fazendo massagem. Esfrega, 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 vai fazendo espuma. Gostoso pra chua. Essa mesmo. Então, assim, algumas coisas, por exemplo, eu acho que agora eles me zoaram, né? Jogaram na sala de controle que é essa propaganda, aí eu lembrei e cantei. Então, assim, também no filme eu entendi que as memórias que nós temos sobre nossa vida, elas influenciam, eu acho que eu diria, em 90% o nosso caráter como pessoa atual. Como eu falei no vídeo da depressão, do bullying, e anteriormente também, as nossas memórias, com as emoções que nós tivemos, elas constroem o nosso caráter até o momento atual. Por exemplo, no período de depressão, se eu tivesse ficado uma pessoa muito negativa, eu provavelmente não seria o homem que eu sou. Como eu consegui superar tudo isso com muito custo, eu não sou uma pessoa agressiva. Não é todo mundo que consegue fazer isso, infelizmente. O que eu fiz mesmo foi encontrar o Muay Thai, como eu já falei nos vídeos anteriores. A tristeza é a base do nosso caráter. O filme também termina criticando que tem muitas pessoas que têm sentimentos primordiais diferentes. A Riley começa a crescer com a alegria. Aí tem um motorista de ônibus que é a raiva em pessoa. São várias pessoas. É uma diversidade muito grande. Como ser humano, eu acredito que aprender a controlar as nossas emoções é a melhor saída para a gente conseguir usufruir mais, amadurecer mais e melhorar nosso sistema como sociedade. Quando a gente não controla as nossas emoções, a gente está deixando que elas tomem nosso controle. Nós vamos agir de uma forma mais impulsiva e, no final de contas, quem leva as consequências somos nós. Então, belíssima reflexão. Eu espero que quando você ver o filme novamente, você veja com os olhos, tente ver com os olhos que eu vi e adquira você um pensamento próprio sobre esse filme. Tá bom? A gente vai ficando por aqui. Dá aquele like, se inscreve no canal. Tenha um ótimo dia.